Glória a Deus, meus irmãos. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Quantos estão felizes com Jesus? Você já deu um sorriso para esse irmão que está aí do seu lado? Fale com ele assim: que bom que nós estamos aqui. Glória a Deus. Não é proibido dar glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Hoje de manhã tivemos uma reunião iniciando o nosso ano. Foi uma reunião abençoada, onde nós falamos do tema do ano, onde nós falamos também de algumas agendas do mês de janeiro, de retiro e da nossa programação anual. E o tema é esse aí que vocês podem ver na televisão: abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3, onde nós durante o ano todo estaremos trabalhando sobre esse tema. Quais são as bênçãos espirituais? Quais são as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Então, você que não veio, depois aí procure ficar por dentro de tudo aquilo que nós falamos. Isso é muito importante. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Irmãos, eu estou com esse texto no coração há alguns dias. Eu fiquei, na verdade, em dúvida até na virada de ano se eu ministrava esse texto ou ministrava o texto que eu preguei. Eu decidi por pregar o outro texto. E está preparada a palavra, mas no momento do louvor o Espírito me conduziu para transmitir de uma forma diferente ao coração de vocês. Eu estaria falando nessa noite sobre o remanescente de Israel. Então eu vou tentar aqui dividir essa palavra em duas etapas. Eu vou falar da primeira etapa, que é a vida de Elias, e como foi um homem de Deus, tem as suas fraquezas. E na outra semana, passando a semana que vem, na outra eu falo sobre esse remanescente de Deus. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 1, a Bíblia diz assim. Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto sagrado: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como cada um deles, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar a sua vida. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Repete comigo: e pediu para si a morte. E ele vai dizer: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe neste monte perante o Senhor.
Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Fala comigo, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Fala comigo, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Fala comigo, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Fala comigo, um cicio tranquilo e suave. Deus, obrigado pela sua palavra. Fale aos nossos corações nessa noite, que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado por intermédio da exposição das Escrituras. Me dê graça para transmitir tudo aquilo que está no teu coração, ao coração da tua igreja, do teu povo nessa noite. Me usa com graça, com poder e autoridade, que cada mente, cada coração aqui nessa noite possa estar atento e receptivo à pregação da tua palavra, à ministração do teu evangelho. Tira toda a preocupação, toda a distração, tudo aquilo que não provém de ti, e que o Senhor possa falar aos corações, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, amém. Eu quero falar nessa noite sobre o tema como lidar com as fraquezas. É interessante nós olharmos para a vida de Elias e acharmos que esse homem era um homem de ferro ou um super-herói. Quando olhamos para alguns super-heróis, Homem-Aranha, Batman, o Homem de Gelo, a gente olha para esses super-heróis e fala assim: eu sei que no final ele vai reverter o negócio. Não é assim a nossa expectativa? Porque a gente olha para esses super-heróis das histórias, dos filmes, e a gente fala assim: esses homens podem até sofrer, mas eles vão dar a volta por cima. Em algum certo momento eles vão ser atingidos, talvez eles vão passar momentos difíceis, você vai achar que é o fim deles, mas não, eles vão dar a volta por cima. Eu quero dizer para você que existem homens e mulheres na Bíblia que eles se assemelham aos super-heróis que nós tanto conhecemos. Você olha para a vida deles num estado, num momento, e fala assim: não tem jeito, acabou para esse homem, é o fim. Aí Deus vai lá e restaura a força dele, aviva o coração dele, ergue ele novamente, e ele cumpre o propósito grandioso de Deus sobre a sua vida. Assim também é o homem de Deus, assim também é a mulher de Deus, que embora tenhamos fraquezas, embora tenhamos dias de lutas, de dificuldades, de tribulação, sempre, não com a nossa própria força, não com a nossa própria capacidade, não com a nossa própria sabedoria, mas com a força, com a capacidade e com a graça que Deus nos dá, nós levantamos e ficamos de pé. Porque quando você fica de pé, você não fica de pé pela sua própria força, você fica de pé porque há um Deus que segura as suas mãos. Você está de pé porque a graça de Deus tem sustentado a sua vida, a sua fé, o seu coração, e você não tem vacilado. Talvez chegou dias na sua vida que você disse assim: acabou, é o fim. Aí Deus disse assim: calma, meu filho, não acabou, você está achando que é o fim. Eu vou te dar força para vencer esse deserto, eu vou te capacitar a vencer essas batalhas, eu vou te segurar pelas mãos para que você não fraqueja, eu vou dar sabedoria a você para sair dessa situação. Assim também é o homem e a mulher de Deus. Quando olhamos a vida de Elias, principalmente nesse capítulo 19, observamos e podemos dizer que a vida de Elias mostra para nós um momento de mais vulnerabilidade, de maior desgaste. Eu não sei se você já passou por esse momento na sua vida, que você disse assim: não tem jeito mais, é o fim, acabou para mim. Aí, tanto você olha para um lado, olha para o outro, você começa a ver uma luz no fim do túnel, e essa luz vai te iluminando, te dando direção, e você dá a volta por cima. Quando a gente olha 1 Reis capítulo 19, a gente percebe Elias no momento mais difícil da sua vida,
O momento mais difícil do seu ministério. O momento mais difícil, talvez, pessoal dele. Onde ele acabara de vivenciar grandes coisas com Deus. E ali uma mulher vai ameaçar ele. E ele diz: e agora? Eu vou para o deserto, porque eu vou fugir. Elias aqui em 1 Reis capítulo 19, irmãos, ele está fugindo. Ele está fugindo de uma mulher chamada Jezabel, que ameaçou matar ele. Ele vai para o caminho do deserto e ele pede a morte para Deus. Elias agora deita e dorme. Sabe aqueles dias que a gente só quer ficar no quarto trancado? E só no nosso mundo, no nosso escuro, e ali não precisar ouvir ninguém. Elias estava desse jeito. Mas no deserto não tinha cama, não tinha cortina, não tinha como ninguém ali o observar, porque ele estava deitado debaixo de um pé de zimbro. Ele só queria sombra e dormir. Ele só queria ter condição de dormir. Por que Elias queria dormir? Porque ele queria talvez esquecer aquilo que amedrontava a sua alma. Muitas das vezes na minha vida e na sua vida, somos tomados de tantas fraquezas que nós queremos dormir para esquecermos aquilo que tem afligido nosso coração. Nós queremos entrar para o quarto, fechar a cortina no dia de hoje, ligar o ar-condicionado e dizer assim: o mundo lá fora, deixa eles, eu quero viver aqui esse momento. Mas quando a gente olha para muitas situações como essa, como a vida de Elias passou, Paulo, por exemplo, ele vai escrever que teve um momento de perseguição na vida dele, que ele achou que naquele dia, naquele momento, ele iria morrer. E o texto vai dizer que Paulo diz assim: naquele dia nós desesperamos a própria vida, ou seja, nós chegamos a entregar os pontos. E ali ele teve que ser descido pelo um cesto na muralha, entregar, sair da cidade fugido, porque ele achou que naquela batalha que ele estava enfrentando, ele não ia viver. Tem momentos que a luta vem com tanta força, tem momentos que a batalha vem com tanta força contra as nossas vidas, que nós pensamos: não vamos conseguir. Elias aqui, irmãos, apresenta para nós um homem vulnerável. Coloca para mim Tiago capítulo 5, eu quero ler com a igreja, no versículo 17. Porque embora Elias fosse um homem de Deus, Elias fosse um homem que operou grandes coisas por intermédio da vida dele, olha o que Tiago vai declarar acerca de Elias. Elias era homem semelhante a nós. Olha que interessante, irmãos. Elias era semelhante a nós. Fala comigo: Elias era semelhante a mim, sujeito aos mesmos sentimentos, o texto está dizendo, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha o versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus. Elias, um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ele ora e o céu fecha. Ele ora de novo e o céu abre. Quando a gente vê a vida de Elias, irmãos, a gente observa que ele é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ao lado de Moisés, Elias, ele está bem equiparado. Porque no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura, ali se revela aos discípulos, quem aparece? Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Elias é o profeta bíblico que tem mais ênfase sobre a sua vida. Sua vida foi um marco, um divisor na história, onde Elias vai ser usado por Deus para subjugar as nações diante daquilo que Acabe havia pervertido o coração do povo de Israel a queimar incenso aos Balaíns. E Elias é conhecido como um profeta que marcou o seu tempo. Outra coisa importante da gente falar da vida de Elias é que quando Jesus, em Mateus 16, verso 13, leva os discípulos para o lado de Cesareia e de Filipe, ele vai perguntar aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Jesus está interessado, olha a pergunta aí na Bíblia,
Indo Jesus para os lados, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz ser o filho do homem? Olha a resposta do povo do versículo 14. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros Jeremias. Ou seja, o povo do tempo de Jesus confundia Jesus com o próprio Elias. Ou seja, Elias não era uma figura comum do Antigo Testamento. Esse homem não era um homem tão simples assim. Esse homem, seu ministério foi marcado por grandiosos milagres, coisas sobrenaturais. Quando Jesus também está ali pregado na cruz, não sei se vocês lembram desse texto, e Jesus está ali dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas que estavam ao pé da cruz vão dizer: ele chama por Elias. Olha que interessante, a vida de Elias, embora Elias fosse um profeta que marcou o seu tempo, não somente o seu tempo em Israel, Elias também marcou fora do seu tempo, porque nos tempos de Jesus, eles ainda lembravam do profeta Elias. Elias, você vai perceber, irmãos, que ele vai declarar uma palavra dizendo: não vai chover sobre a terra de Israel. A história dele começa lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, e o texto vai dizer que ele libera uma palavra. Ele vem de uma cidade muito simples, chamada Tisbe. Talvez você nem ache no mapa a cidade que Elias veio. Ele era um homem simples, ele era um homem de uma cidade simples, e ele aparece na história sendo usado por Deus, e ele vai dizer: segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra de Israel. Claro que nós sabemos que Elias estava declarando uma palavra bíblica para esse tempo. Por que Elias diz segundo a minha palavra? Porque Elias sabia que o povo havia abandonado o Senhor, e tinha um mandamento na lei que se quem abandonasse a Deus, Deus fecharia os céus. Então Elias está profetizando segundo a palavra de Deus, e diz o texto que Elias aparece na história dizendo: não vai chover sobre a terra de Israel. Imagina, irmãos, a gente chegar a declarar: hoje vai chover segundo a minha palavra, hoje não vai chover. Aí Elias declara: durante 3 anos e 6 meses não tem chuva alguma sobre a terra de Israel. Esse homem era um homem que tinha contato com Jeová. Os dias começam a ficar apertados, ele é levado para o caminho do deserto, ele vai para a banda de Querite. Ali no Querite, Elias é alimentado pelos corvos. A Bíblia diz que os corvos, irmãos, traziam pão e carne pela manhã para sustentar esse homem. Pão e carne pela tarde, ao anoitecer. O irmão aí está online na televisão, já está projetando para vocês. Quando a gente olha isso, a gente observa que Elias, ele também passou o aperto do tempo em que ele estava liberando essa palavra. Aí o texto segue, ele vai ser enviado, irmãos. Com o tempo, as águas do Querite vão secar, e Deus vai dar uma direção para Elias: Elias, vai para um lado. E ele vai para uma cidade chamada Sarepta de Sidom, e lá tinha uma viúva, e diz o texto bíblico que Deus havia ordenado aquela viúva para alimentar o profeta Elias. Quando ele chega na casa daquela mulher, Elias faz uma pergunta: o que você tem? Irmãos, aquela mulher estava cozinhando um alimento para ela e o filho dela comer e morrer. Elias libera uma palavra dizendo: o azeite na sua botija não vai faltar, farinha na sua casa não vai acabar. E ali, todos os dias da vida daquela mulher, ela pôde ser sustentada pela palavra que o profeta havia liberado sobre aquela mulher. Mas um dia aconteceu do filho daquela mulher adoecer, passar mal, ficar doente e morrer. E agora? O profeta está na casa daquela mulher. Ela manda chamar o profeta: meu filho morreu, o que você vai fazer? Elias vem, deita sobre o filho daquela mulher, e ali aquele menino ressuscita para a glória de Deus. Elias, ele ora, e o poder de Deus alcança o filho dessa viúva. Quando a gente olha, Elias agora,
ele é enviado para um confronto com os profetas de Baal. E diz o texto bíblico, irmãos, que os profetas de Baal, eles estão de um lado, 850 de um lado, e aqui está Elias. Eles fazem um desafio: o Deus que for o Deus verdadeiro, mandará fogo do céu e queimará o holocausto. Isso nós estamos em 1 Reis capítulo 18, eles se reúnem no Monte Carmelo, e ali fazem um desafio, e os profetas de Baal vão se cortar, vão clamar, de manhã até a noite, até o meio-dia, clamando, e buscando a Baal, e Baal não respondeu. Em um momento, Elias restaura o altar, e diz a Bíblia Sagrada, que Elias ora, e o fogo do céu cai sobre o holocausto, e desceu sobre aquele holocausto que estava ali, e o povo de Israel glorificou, dizendo: só o Senhor é Deus. Sabe o que Elias faz? Direcionado por Deus, ele mata todos os profetas à espada. Ele corta a cabeça de todos os profetas de Baal que estavam pervertendo o povo de Deus. E assim nós chegamos no capítulo 19. Elias então recebe uma notícia. Qual notícia que vai abalar tanto a vida dele, Josimar? Qual notícia que vai mexer tanto no emocional desse homem que ora o céu fecha? Qual a notícia que Elias vai ouvir da parte de Deus que abala a sua emoção, abala o seu pensamento, abala as suas emoções, abala o seu coração, e ele foge? Qual é essa notícia? Jezabel, irmãos, uma mulher, ela fica sabendo que Elias tinha vencido os profetas de Baal, que ele tinha matado todos os profetas à espada. Ela manda dizer, ela fica sabendo por parte do seu esposo Acabe, que era o rei de Israel naquele momento. Aí ela manda dizer a Elias que amanhã, a essas horas, eu vou matar ele, assim como ele fez com os profetas de Baal. Eu vou fazer com a cabeça dele. A cabeça de Elias vai aparecer num prato amanhã. Pensa, irmãos, para um homem que ora e o fogo do céu desce e queima o holocausto, um homem que ora e o céu fecha, um homem que ora e ressuscita a pessoa, como uma notícia dessa vai abalar esse homem? Muitas das vezes notícia vem, irmãos, para tocar aonde nós temos fraqueza. Muitas vezes a notícia toca onde nós temos debilidades. Jó vai declarar isso: aquilo que eu mais temia é que me sobreveio. Quando a gente olha isso, Jezabel mandando dizer assim, manda avisar Elias. Sabe o que Elias faz? Perna para quem tem, eu vou fugir. Como é que um homem que tem coragem de enfrentar 850 profetas de Baal não tem coragem de enfrentar uma mulher? Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que o dia da fraqueza chega para todos. Que os dias que nós passamos dificuldades, tribulações, angústias, você pode ter vencido guerras na sua vida constantes, vivido coisas sobrenaturais, mas eu quero dizer para você que o dia da fraqueza chega para mim e para você. O que fazer no meio da fraqueza? Sabe o que Elias faz? Ele foge. Aqueles dias que a gente quer correr de todo mundo, é o que Elias está fazendo. Elias está fugindo porque o dia mau chegou para ele. Elias está fugindo porque a situação difícil bateu agora na porta da sua casa. E ele vai deitar e vai dormir, e ele vai ficar debaixo de um pé de zimbro, e ele vai falar algo para Deus. Olha o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um, e pediu para si o que ele está pedindo aqui? A morte. Engraçado, né? Se ele quisesse morrer de verdade, ele enfrentaria ela. Sim ou não? Qual foi o recado de Jezabel? Eu vou matar Elias. Aí ele vai para o deserto, deita debaixo de um pé de zimbro e falou assim: ô Senhor, pode me matar. O que está em jogo aqui? A vida de Elias ou a reputação de Elias? Claro que é a reputação dele. Um homem que vence 850 profetas agora está fugindo de uma mulher. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui eu aprendo, que aquilo que talvez me amedronta, não amedronta a minha esposa, mas aquilo que traz medo para ela não traz medo para mim. Cada um tem a sua fraqueza. Aquilo que talvez, aí a gente olha para lá, mas como é que você pode estar com medo disso?
dessa situação? Como é que você pode estar sofrendo por causa disso? Aí você fala, eu não sei, isso tira meu sono. A fraqueza do irmão, fraqueza da pessoa. Ou seja, aquilo que traz fraqueza para um, não pode trazer para outro. E talvez a fraqueza de Elias era isso, medo de morrer e a sua reputação ir embora. Aí Elias está falando assim, eu quero morrer. Ele está pedindo para Deus morrer, dizendo assim, Senhor, me leva. Aí ele diz, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está reconhecendo a sua debilidade. Primeira coisa, irmãos, no momento da fraqueza na minha vida e na sua vida, é reconhecer quem você é. Se você quer começar a vencer as fraquezas que muitas das vezes vêm sobre a sua vida, é reconhecer que você não é nada. Sabe por quê? Que a gente é nariz em pé até o problema chegar. A gente acha que a gente é invencível até a situação chegar lá na nossa casa, abater a gente, jogar a gente no chão, faz tritura a gente, joga a gente no pó. Aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que será de mim? Sabe por que o problema vem? Para mostrar para você que você não é nada, para mostrar para você que você é frágil. É como esse copo que se eu conduzir ele aqui de forma errada, ele cair, ele vai virar em 1000 pedaços e nunca mais vai se tornar igual. Nós somos assim. Nós somos frágeis, cheios de debilidades, cheios de fraquezas. Aí Elias está pedindo a morte, dizendo, eu não sou melhor do que ninguém. Ele está reconhecendo a sua fraqueza. Se você quer ser vitorioso no meio da fraqueza, aprenda a reconhecer quem você é. Aprenda a reconhecer que você não é ninguém. Aprenda a reconhecer que você não tem capacidade de vencer essa luta sozinho. Aí Elias vai pedir a morte, e o texto vai dizer, ele deita, dorme debaixo do pé de zimbro, e o anjo vem e toca ele e diz, levanta e come. Ele levanta, come, junto à cabeceira tinha um pão cozido sobre pedras e brasa e botija de água, comeu e bebeu e tornou a dormir. Irmãos, a depressão desse homem estava brava, porque geralmente quando a gente come e bebe, a gente recobre as forças, renova as forças e a gente quer se levantar, sim ou não? Quando a gente está muito gripado e toma aquela sopa de fubá e aquilo dá um suador na gente, aí você fala assim, eu vou levantar, não vou ficar prostrado. Elias, ele come, bebe e deita de novo. Sabe por quê? O dia mau chegou. Quando o dia mau chega, a gente só quer ficar deitado mesmo, porque mostra para nós que sozinhos não tem como. Aí o texto vai dizer, voltou a segunda vez, o anjo precisou voltar lá e insistir com ele, dizendo, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força da comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Agora olha que interessante, aonde Elias estava? No deserto. O anjo acorda Elias e diz, come, bebe e vai, porque a sua caminhada é grande. Ele faz isso, irmãos. Ele come, bebe, é sustentado por aquela comida, e com a força daquela comida Elias caminha 40 dias e 40 noites. Ele anda, irmãos, até o monte de Deus, o lugar que Deus havia preparado para encontrar ele. No momento da fraqueza, a gente precisa aprender, mesmo sem força, nos alimentar e se levantar. No momento da fraqueza, a gente precisa alimentar aquilo que Deus está trazendo para que alimentemos. Recebemos força da parte de Deus e consigamos nos levantar para caminhar rumo aonde Deus espera que estejamos. E sabe para onde Elias vai? Caminhar 40 dias até o monte de Deus. Irmãos, o profeta Elias vai chegar no monte de Deus e lá ele vai entrar numa caverna. Sabe o que ele está fazendo? Eu vou ficar aqui na caverna, ninguém me acha, Jezabel não me acha, Deus não me acha. Quem te disse? Deus vai lá atrás desse homem. Irmãos, se Deus tem uma obra na sua vida, você pode tentar esconder. Deus vai lá na caverna te achar. Eu não quero mais nada, eu não vou fugir, eu vou viver a minha vida. Não, se Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai te encontrar. Aí o texto vai dizer que ele, quando chega dentro da caverna, passou a noite,
veio a palavra do Senhor e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha o texto, versículo de número 9. Que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus para Elias não é que Deus não sabia o que ele estava fazendo lá, sim ou não? Deus sabia ou não? Deus sabia. Mas por que Deus está perguntando a esse homem o que ele estava fazendo lá? Deus queria saber dele, aonde ele foi parar. Em outras palavras, Elias, aonde você veio parar, né? Um homem fortão, um homem que vence os profetas, um homem que destrói os profetas de Baal, um homem que ora e o céu fecha, um homem que ora e o filho ressuscita. Aonde você está, em Elias? Tem momentos na nossa vida que as fraquezas nos levam para lugar que a gente nem imagina estar. Onde eu vim parar com essa fraqueza? Deus vai perguntar para ele, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí o texto vai dizer, irmãos, olha a preocupação de Elias. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Só qual que era a preocupação de Elias? Ele achava que ele era o único que havia sobrado. Isso aqui é para a semana que vem. Elias está pensando agora na caverna e dizendo assim: se me matar, acabou os profetas. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, eu tenho protegido os mandamentos do Senhor, e todos deixaram a tua aliança. Eu estou aqui porque se me matarem, acabou. Porque no momento da morte, no momento da fraqueza nas nossas vidas, a gente acha assim: acabou tudo. Não, irmãos. No momento da fraqueza na minha vida, na sua vida, não acabou. Eu quero dizer para você que talvez você chegou nesse culto nessa noite, talvez o seu 2026 ou o restante de 2025 ainda foi dentro da caverna, e Deus está mandando eu te dizer com essa palavra: Deus está indo atrás de você para te dizer: o que você está fazendo dentro dessa caverna escondido? O que você está fazendo dentro dessa caverna escondido, sem saber o que fazer, que rumo tomar? O que você faz aqui? A pergunta de Deus aqui, irmãos, é: o que você está fazendo dentro dessa caverna? Você pode perguntar a alguém que está aí do seu lado e dizer para ele: o que você está fazendo dentro da caverna? A caverna aqui representa um lugar na nossa vida que a gente não quer ter contato com ninguém, quer viver só aqui escondido, protegido, não tem nada. Quem vai lá? Deus. Para Jonas, a caverna de Jonas era o fundo do navio, dizendo assim: eu vou dormir, porque eu não estou querendo ir para o lugar que Deus manda. Deus vai lá achar Jonas. Olha como que Deus vem. Deus vem para se apresentar para ele, irmãos, de forma sobrenatural. E até isso faz parte do tratamento de Deus. Olha o versículo 11. Disse-lhe Deus: sai, põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e fendia os montes, e despedaçava penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. O profeta Elias, olha aqui para mim. O profeta Elias, ele é um profeta de coisas extraordinárias, sim ou não? O profeta Elias era o profeta de coisas sobrenaturais, sim ou não? Aí olha como é que Deus faz. Ele está dentro da caverna, Deus vem e fala assim: vem para fora, Elias, que eu vou te mostrar algumas coisas. O que Deus estava tratando com Elias? Aí vai vir um forte vento. Irmãos, o vento que vai ventar na porta daquela caverna é o vento que vai despedaçar as pedras. Não é um vento comum. Vento que mexe as penhas, destrói as pedras, é um vento mesmo. O texto diz que o vento assopra. Talvez Elias, como profeta das coisas extraordinárias, está pensando assim: é Deus mostrando a sua grandeza, as suas maravilhas. E às vezes a gente rotula Deus, né? Pensando assim: Deus só manifesta quando tiver fogo, Deus só manifesta quando está com coisa sobre... Não, calma. O momento da fraqueza da nossa vida mostra que Deus manifesta do jeito dele.
Eu vou falar de novo. O momento da fraqueza na nossa vida revela que Deus manifesta da forma dele. Aí o texto vai dizer, irmãos, que Deus não estava no vento, ou seja, ele esperou coisas extraordinárias e não vieram. É ruim, né? Quando a gente está num momento de tribulação e você fala assim: ô Deus, usa o profeta para falar, Senhor, eu estou precisando ouvir, nem que seja um abraço te dizendo assim: eu te amo, meu filho. Quantos aqui sabem que Jesus ama? Você sabe disso? Mas tem momento na nossa vida que a gente está precisando dessa confirmação, sim ou não? Aí a gente pensa assim: oh Deus, usa o profeta para dizer que o Senhor me ama. Sabe por quê? Que são momentos de fraqueza na nossa vida, revelam isso para nós. Aí Elias está lá esperando coisas extraordinárias, João Pedro, e não acontece. Aí depois do vento, o que vem? O texto vai dizer: depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Pensa o que é terremoto, irmão. Negócio sacudindo mesmo. Elias está lá assistindo o vento sacudir as penhas, as pedras. Agora ele olha para o terremoto e vê: Deus também não está no terremoto. Estou esperando alguém vir rodando, batendo o pé e dizendo: assim te diz o Senhor, servo meu, eu te amo, saia dessa caverna. Não é assim. Olha o texto, 12. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo, Cidinho. A gente gosta do fogo. A gente gosta do manto. Estava falando hoje, tem jovens da igreja que gosta, né? A gente gosta do pregador do fogo, do coisa sobrenatural que profetiza, que revela. O Vin Diesel, então, a turma gosta demais. Gosto do fogo. Mas o Senhor não está no fogo, o Senhor não está no terremoto, o Senhor não está no vento. Aonde o Senhor está? Olha o texto. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Porque o dia da fraqueza mostra para mim e para você que Deus se revela da sua maneira. Irmãos, hoje eu estava ali contemplando aquela chuva, depois da escola dominical, e eu vi um passarinho tão bonito tomando banho na poça d'água. Eu falei assim: Deus está ali. Que coisa extraordinária. É a gente aprender a ver Deus nas coisas simples do dia a dia. E a gente só quer ver Deus nas coisas extraordinárias. O dia da fraqueza para mim e para você revela que Deus se revela da sua maneira. Deus se revela do seu jeito. E um cicio tranquilo e suave. Eu não sei o que era esse cicio, mas eu acredito, irmãos, que veio um silêncio tão grande. Aleluia. Não teve aleluia, era silêncio. Cicio. Não teve manifestações. Negócio tão suave, irmãos. Sabe o que Elias estava precisando? De paz. Sabe o que Elias estava precisando? Da voz mansa de Deus. Sabe o que você precisa no meio da guerra? É Deus revelando a você: vinde a mim, meu filho, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluia. Às vezes a gente espera coisas extraordinárias, mas eu estou aqui para profetizar que o Deus tranquilo, que o Deus suave, que o Deus do cicio brando está nessa casa, e Ele fala com você em sonhos, Ele fala com você lá dentro do seu quarto, Ele fala com você na escola, Ele fala com você quando você está dirigindo, Ele fala com você para te dizer que Ele é o Deus da sua guerra e Ele não vai deixar você perecer lá. Calme. Porque às vezes a gente rotula Deus dizendo: Deus precisa estar se manifestando desse jeito. E Deus está dizendo assim: é do meu jeito, não do seu. Olha que interessante. Moisés, ele escreve assim a vida dele. Eu acho interessante Moisés, porque ele vai dizer assim, ó: a vida do homem é até 70 anos. Quem tem 70 aqui? Uns 3. O Mauri está quase lá, está fazendo assim. Moisés vai dizer assim: a vida do homem é 70 anos, o que passar disso é cansaço e enfado. Então vocês já estão começando a ficar cansados.
Acima dos 70, agora olha para mim, acima dos 70 Moisés escreve, é cansaço e enfado. Quem está aqui comigo? Só que Moisés, durante 40 anos, ele está no Egito. Irmãos, depois dos 40 anos, ele vai para o deserto. Com 80 anos, o ministério de Moisés começa. Para dizer que Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, para você que tem 70 anos, você pode dar fruta ainda em nome de Jesus. Os irmãos não receberam essa palavra. Aí ele começa, aí ele está lá no deserto de Midian, porque Moisés era o quê? Um fugitivo de um assassinato. Não escandalize isso que eu estou dizendo, irmãos. Moisés assassina alguém, ele vai para o deserto de Midian, vai pastorear as ovelhas do seu sogro, e o que Deus vai fazer lá atrás dele? Ele vai olhar e um arbusto está pegando fogo e queimando. Ele olhou para a sarça não se consumia, e uma voz saiu da sarça dizendo: eu tenho uma obra na sua vida. A sarça falou com Moisés. Olha como Deus se manifesta sobre a vida de Moisés, queimando uma sarça, porque ele quis fugir. Jonas, Deus já fez diferente, mandou a tempestade, o barco sacudiu, e tinha um grande peixe com a boca esperando ele. Ele engole, 3 dias lá dentro ele precisa clamar. Com Moisés, a sarça queima. Com Jonas, tempestade. E com Elias, Deus vai através dele calmamente, mostrando a ele que não era o fim. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, não é o seu fim. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, momentos de fraqueza da sua vida não revelam o seu fim. Se você está passando dias difíceis na sua vida, aleluia, tem alguém lá atrás que está entendendo isso que eu estou falando. Em nome de Jesus, Deus está liberando essa palavra para o seu coração. Se você está dentro da caverna, se você está vivendo dias difíceis, se você está dentro da caverna escondido sem saber o que fazer, Deus veio nesse culto para te dizer nessa noite: pode sair daí, porque eu tenho uma obra sobre a sua vida. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Talvez você chegou e já iniciou esse ano dentro da caverna. E Deus mandou trazer essa palavra para o seu coração para te dizer que talvez as fraquezas que você tem vivido só revelam quem você é mesmo. Você não é de ferro, não. Você não é super-herói, não. Você não é o super-homem, nem o Batman, nem o Homem-Aranha, que toma pancada e a pouquinho vence. Tem momento que a gente está deitado no chão, falando assim: não tem jeito para mim mais. E Deus está dizendo para você: você está no deserto da vida, você está nas cavernas da vida, e Deus veio nessa noite por intermédio dessa palavra para te dizer: tem esperança para você, meu filho. O Deus de Israel, o Deus de toda esperança, está neste lugar. Eu vim trazer nessa noite uma palavra ao seu coração para te dizer: não é o seu fim. Você pode me ajudar a pregar dizendo para alguém aí: não é o seu fim. Os momentos de fraqueza na nossa vida, Deus faz a pergunta: o que você está fazendo aqui? É para te revelar onde você foi parar, mas não é para te matar, não é para te destruir. Deus está falando assim com você nessa noite: se você continuar na caverna, meu irmão, não tem nada para fazer, mas Deus te convida a sair dela. Por quê? Porque a caverna é o lugar que limita a gente. A caverna é o lugar que impede a gente de viver o que Deus tem. Por isso que Deus falou com Elias: sai da caverna e põe-te à porta que eu vou falar com você. E Deus nessa noite está liberando a palavra para alguém aqui que precisa sair da caverna para ouvir a voz de Deus. E através de ouvir a voz de Deus, Ele vai te instruir. É o que acontece aqui. Eu não vou entrar no que acontece aqui, depois a gente vai falar disso. Mas Elias só precisava entender que Deus tinha que realizar algo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, entenda no seu coração: saia da caverna. Saia da caverna que te limita. Saia da caverna que te prende. Saia da caverna do comodismo.
Sai da caverna de achar que não vai dar certo. Vai sim, meu irmão. Deus está vindo por intermédio dessa palavra para te dizer: as coisas podem mudar se você posicionar. Se você tomar uma postura diferente, as coisas podem acontecer na sua vida. Eu quero liberar essa palavra. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você. Talvez você chegou nesse culto nessa noite dentro de uma caverna. Talvez você chegou no deserto indo para a caverna, e Deus está mandando te dizer: meu filho, eu tenho uma obra grande para liberar sobre a sua vida, e você precisa crer nessa palavra. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus eu oro nessa noite. Eu quero clamar pelo poderoso sangue de Jesus sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Esses que adentraram por essas portas nessa noite, talvez vivendo tempos de caverna, vivendo tempos de fraqueza, vivendo tempos de deserto. Pai, oh Espírito Santo, as fraquezas revelam para nós, Senhor. Os dias de fracasso, as situações difíceis revelam para nós, ó Pai, Senhor, que não somos nada sem Ti. Elias pôde entender isso, que embora ele fosse um homem, Senhor, um homem que foi usado pelo Senhor, o dia mau chegou para ele. Mas eu quero orar nessa noite. Eu quero orar e pedir ao Senhor que o Senhor tome a tua igreja nas tuas mãos. O Senhor me mostra, Senhor, pessoas dentro de cavernas. Eu oro para que esse irmão, essa minha irmã saia deste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Cavernas da depressão, cavernas do medo, cavernas da angústia. O Senhor tem algo para fazer por intermédio da vida do profeta Elias ainda. Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para fazer sobre a vida do teu povo. Não é o fim. Eu quero declarar essa palavra. Não é o fim do seu filho, da sua filha, que entrou nesse lugar nessa noite e está cabisbaixo, sem saber o que fazer. Oh Espírito Santo, vai de encontro ao teu povo, vai de encontro à tua igreja. Desperta a tua noiva, trabalha no coração dos seus filhos, porque o Senhor vai nos levantar, Senhor. E a ordem que o Senhor deu para Elias é: vai e volta pelo caminho. Ó Deus, que possamos voltar, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, no momento da fraqueza, conseguir te ouvir. Deus está dizendo para alguém aqui que esse deserto não vai te matar. Deus está dizendo para algum jovem aqui nessa noite: essa caverna na sua vida não é para te destruir. Aleluia. Você pai de família, você mãe, que está vivendo situações difíceis com a sua casa, eu estou aqui para te dizer: essa caverna não é para você permanecer lá. Tem uma iniciativa de sair para a porta dessa caverna, e Deus falará contigo. Deus, eu peço ao Senhor que abençoe o teu povo, que derrame sobre o teu povo a tua graça, e que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Amém? Fale com a pessoa que está do seu lado: saia da caverna. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Uma semana abençoada. Deus te abençoe em nome de Jesus.